Pessoal, chegamos aqui ao nosso terceiro vídeo da série e agora a gente efetivamente começa a ver um pouco de código do Java, né? Então a ideia aqui agora é falar um pouquinho sobre a estrutura inicial, como é que as coisas vão acontecer. Eu gostaria de lembrar você o seguinte: nesta primeira série de vídeos, não estou falando nada a respeito de orientação a objetos, ok? No futuro eu pretendo colocar uma outra série aqui falando especificamente desse assunto, mas não é o momento agora. Por conta disso, algumas palavras que nós vamos ver na estrutura do código, eu não vou explicá-las agora, ok? Então, abstrai, entenda que, por enquanto, essa é a estrutura e a gente vai seguir em frente, tá bom? Numa outra série, a gente entra em detalhes, porque aqui a ideia é explicar apenas o funcionamento básico das estruturas elementares de programação. Fechou? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa primeira visualização de como se estrutura um código, né, em Java. O que eu quero, alguns elementos que eu quero que você observe aqui. Tá? O primeiro deles é o delimitador de início e final de bloco. Tá? Então, se você olhar aqui, você vai ter pares de chaves que indicam o início e o final de um bloco. Então, nós temos aqui dois blocos. O primeiro com essa chave indicada aqui em verde, que fecha no final, e dentro dele um segundo bloco, que é esse par de chaves laranja aqui, ok? Então os pares de chaves indicam início e final de bloco. Em algumas linguagens de programação é comum que você coloque a chave de abertura e de fechamento alinhadas, né? Na mesma coluna aqui. No Java o padrão é esse aqui que eu estou mostrando. A gente costuma colocar a chave de abertura no final da linha que ela abre e a chave de fechamento alinhada com o início da linha que ela está abrindo. A mesma coisa nesse segundo bloco aqui, tá certo? Então ele abre a chave no final da linha e o fechamento fica alinhado com a primeira letra da linha aqui, tá bom? É importante também que a gente deixe um espaço aqui que é chamado de tabulação, que indica que este segundo bloco ele está dentro do primeiro bloco, ok? Se eu não colocar isso aqui, se eu colocar tudo alinhado, reto aqui, vai ter problema de execução? Não, ele vai funcionar normalmente. Entretanto, nós sempre precisamos prezar pela boa escrita do código. A gente precisa lembrar que um outro programador vai ler o nosso código, ou nós mesmos, daqui a algum tempo vamos fazer manutenção, e se o código não estiver organizado, vai dar problema, isso demora demais para eu ter que reorganizar ali o código para poder trabalhar. Então, é uma boa prática, ok? Em Java, como eu já acho que mencionei, existem regras, existem boas práticas. As regras eu não posso quebrar. Se eu quebrar uma regra, para de funcionar. Boa prática vai continuar funcionando, mas eu vou ter dificuldade de manutenção no futuro. Tá? Então, à medida que a gente for evoluindo aqui, eu vou separando o que é regra, o que é boa prática. Outra coisa importante a saber é que o Java ele é case sensitive. O que significa isso? Que ele faz distinção de maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui esse P com letra maiúscula, já não iria funcionar, tá bom? Então eu preciso estar atento a isso. Bom, outra coisa que nessa estrutura geral eu quero que você entenda é assim, por hora, né, em todos os vídeos que eu fizer, em toda essa série, a série inicial aqui que eu estou fazendo, essa estrutura que nós vamos usar. Então, é necessário que o nome que está em destaque aqui em azul, ele está dando nome para o que a gente chama de classe em Java. Tá? Este nome deve ser exatamente igual o nome que você der para o arquivo que contém esse código aqui. Então, o arquivo que contém esse código deve se chamar, primeiro, programa, com os dois P's aqui maiúsculos, nesse caso, e a extensão do arquivo será .java, tá bem? É assim que tem que funcionar. Dentro desse bloco aqui, você vai ter um outro bloco cuja palavra mais importante para nós agora é main. O que é main? Main, a tradução literal seria principal. E ele indica que esse é o bloco principal. Dentro de um código Java, em geral, a gente pode ter vários blocos e vai ter que ter um que é o principal. Então, sempre vamos ter essa estrutura aqui. O nome do programa, ok? Que deve corresponder ao nome do arquivo.
E dentro desse bloco, o bloco main, com as instruções que vão ser a parte principal para nós aqui nessa série, ok? É aqui que a gente vai se concentrar. Só que para a gente fazer essas instruções, eu vou ter que criar esses dois blocos aqui, tá? Esse public, class, static, etc. Por enquanto, esquece, vai ser sempre assim. Inclusive, a gente vai ver na sequência no editor, que o editor já ajuda a criar essa estrutura para a gente não ter que se preocupar muito com ela por hora, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Se você entendeu essa estrutura aqui, vamos lá para o VS Code e vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o VS Code aberto e eu vou organizar da seguinte maneira, tá? Eu vou criar uma pasta onde eu vou, para cada vídeo, disponibilizar o conteúdo que for desenvolvido naquela aula dentro de uma pasta específica, tá bom? Então, começando com esse, como é o vídeo 3, eu vou criar uma pastinha chamada vídeo 3 e vou colocar o código lá dentro, depois vídeo 4 e assim sucessivamente, tá bom? Então, para abrir essa pasta, a gente vai clicar aqui no botão Open Folder, ou, se você tiver uma outra visualização, você pode vir aqui ao menu File, Open Folder, tá bom? Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E aí eu vou direcionar para a pasta vídeo 3, aqui como eu tinha falado. Vou pedir para abrir essa pasta, vídeo 3, tá? O nome da pasta, ele sempre fica em destaque aqui nessa janela esquerda, que é o nosso Explorer. E aí aqui dentro eu vou começar a criar os nossos arquivos, tá bem? Você pode usar esse ícone que tem aqui em cima, ó, novo arquivo e nova pasta, ok? New File, New Folder. Ou você pode clicar com o botão direito aqui, New File, e digitar o nome do arquivo. Então, eu vou fazer igual estava no slide lá que eu mostrei. Primeiro, tá? Primeiro programa. Lembra que a primeira letra deve ser maiúscula. E se for uma palavra composta, cada inicial de cada palavra será maiúsculo também. E aí a extensão .java, ok? Então é nesse momento que eu coloco a extensão e dou Enter, ele identifica que eu estou trabalhando então com a palavra Java e começa a ativar as extensões da linguagem Java. Então para cada linguagem ele vai ativar a extensão referente àquela linguagem, tá bom? Os ícones talvez estejam um pouco diferentes aí para você. Eu estou usando uma extensão aqui chamada Material Icon, que é esse cara aqui. Se você quiser deixar exatamente igual ao meu, é só você instalar essa extensão e o ícone vai ficar igual. Mas isso aqui é só questão de layout, tá bom? Não muda em nada aí o que nós estamos fazendo, tá bem? Bom, por hora, o programa aqui, as extensões não fizeram nenhuma alteração, a gente está com o arquivo exatamente branco, né? Porque as extensões ainda não estavam ativas e nós precisamos agora então escrever o nosso código, tá? Tem algumas palavras-chave que serão atalho, para a gente não ter que digitar todo o conteúdo. Então, a primeira delas é a palavra class. Eu vou digitar aqui, ó. Quando eu começo a digitar, vai aparecer um menu que me permite escolher o que eu quero fazer, né? Por exemplo, esse ícone de baixo, ele indica que eu quero completar apenas a palavra class. E o ícone de cima, que é esse quadradinho pontilhado embaixo, ele vai preencher um bloco inteiro, que é esse bloco que inclusive ele está mostrando aqui, ó. Eu vou escolher essa opção, vou dar Enter aqui, e ele preenche para mim esse bloco, tá? Então, eu não preciso ficar decorando essas palavras por hora, mas eu vou ter que aprender algumas palavras-chave. Class é a primeira. A segunda palavra-chave é dentro deste bloco, tá? Cuidado para não colocar fora, senão não vai funcionar. Dentro do bloco, você vai digitar a palavra main. Aí, novamente, aparece o menu, eu vou escolher essa primeira opção aqui de novo, e ele preenche o bloco ali do main para a gente, tá? Algumas observações aqui. Primeiro, à medida que eu vou digitando, o código está em memória apenas, ele não está gravado no disco, tá certo? Não está gravado fisicamente ali no computador. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gravar. Como é que eu sei se eu gravei ou não, etc. Bom, do lado do nome do programa, provavelmente de vocês vai aparecer do lado direito, aqui tem uma bolinha. Essa bolinha indica que o arquivo não foi gravado ainda. Outra indicação, aqui do lado de cima, ó, aparece a palavra unsaved, unsaved, um arquivo não gravado, e aqui está o nome dele também. Então, essas são indicações visuais de que a gente não gravou ainda. Para gravar,
eu vou no menu File e escolho Save, ou eu gosto bastante de usar atalhos, então eu uso aqui o Ctrl S, e aí ele vai gravar, aquela bolinha some, fica um xizinho no lugar, e o Unsaved, que estava aqui em cima, também desaparece, tá bom? Então eu sei que eu gravei isso aqui no disco. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse código aí, à medida que a gente vai fazendo, você está vendo que ele está ficando colorido, né? Então aparece lá azul, verde, amarelo e tal. Isso não faz parte do programa em si, tá bom? Na realidade, isso daí é apenas uma ajuda visual para a gente ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu digitei uma palavra que eu espero que ela fique numa determinada cor, ela não ficou, já me chama a atenção. Mas se eu abrir esse programa no bloco de notas, é só isso aqui que eu visualizo. Ó. Exatamente o que eu digitei, sem nenhuma cor, sem nenhuma indicação de nada, texto puro. Inclusive, acima do main, você vai observar que tem a palavra run e debug, que são, na verdade, comandos. É como se fossem dois botões suspensos que ficam aqui, ó, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Não fazem parte do código. Então, quando o compilador vai fazer a tradução, a única coisa que ele vê é isso aqui, ó, tá? Mais nada. Tá bem? Então, só para localizar vocês aí. Essa questão de cor e tal é uma questão de vocês se habituando e aprendendo os significados, tá? As cores elas podem mudar também se você tiver um outro perfil dentro do VS Code. Então aqui você vai ter uma engrenagemzinha, tá? Onde você tem aqui ó, temas e tem diversos temas diferentes para o VS Code. Então se você não gosta, por exemplo, do tema escuro, você pode escolher um tema claro, você pode trocar para outras cores aqui, tá bom? Então você pode ficar à vontade para trocar quanto você quiser dentro do VS Code. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso código, para eu executar e ver alguma coisa em funcionamento, eu preciso pelo menos escrever alguma coisa na tela. Então tem lá o comando print, tá certo? E aí para isso a gente vai ter um outro atalho também, que é o atalho SOUT, SOUT, que aí, de novo, eu vou escolher ele e ele preenche a linha do print aqui para mim. Então veja que tem vários atalhos que vão facilitar no momento que a gente faz o código. Veja que ele não está gravado de novo, vou de novo dar um Ctrl S e salvar. Outra coisa, antes da gente continuar aqui, é importante saber fazer alguns comentários dentro do seu código. O que é um comentário? Basicamente, ele é uma documentação explicando alguma coisa do seu código para quem for ler depois. Então, tem dois comentários principais aqui para a gente agora. Um é o comentário de linha, ou seja, tudo que eu escrever numa determinada linha, o compilador ele vai ignorar. E para isso eu coloco ó, barra, barra, e tudo que eu escrever na frente não vai ser levado em conta pelo compilador. Isso aqui é um comentário de linha. Tá? E tem um outro tipo que é o comentário de bloco. A gente coloca a barra asterisco, ele automaticamente está fechando para nós o asterisco barra. Então eu tenho uma abertura e um fechamento. Vou dar Enter aqui, ó, percebe que ele vai colocando outros asteriscos aqui dentro. Às vezes eu tiro, porque eu prefiro deixar mais limpo ali o que eu estou escrevendo, tá? O mais importante é o início e o fechamento do bloco do comentário. Tá? E aí tudo que eu escrever aqui dentro também será ignorado. Comentário de bloco. Então, por exemplo, aqui nós aprendemos o quê? Alguns atalhos, né? Eu quero deixar documentado aqui para você. Então, o primeiro atalho eu usei a palavra class, o segundo a palavra main, e o terceiro agora eu utilizei a palavra SOUT, tá bom? São 3 atalhos aí que a gente aprendeu e aí você vai precisar desses atalhos para poder ganhar velocidade, né? E evitar erros de digitação. Qualquer palavrinha que eu digitar errado vai dar problema, depois a gente fala sobre isso. Bom, continuando aqui, eu quero imprimir alguma coisa na tela, certo? Então, o que eu vou fazer para poder imprimir alguma coisa na tela? Eu vou usar o comando print. Dentro dos parênteses do print, a gente vai colocar aquilo que eu gostaria que fosse apresentado na tela, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui ó, um par de aspas. Quando eu uso aspas, pessoal, aqui no Java, ele vai entender que é texto. É algum texto que eu estou colocando, tá? A gente vai voltar nesse assunto em breve. Eu vou escrever aqui, por exemplo, ó, meu primeiro programa, tá? De novo, vou salvar isso daqui
e ele gravou para mim no disco. Agora, o que eu quero fazer? Lembra do processo? Eu escrevo o programa, depois eu vou compilar, que significa que eu vou traduzir para bytecode, e depois esse bytecode eu peço que ele seja executado. Então eu vou fazer o processo passo a passo manualmente para você, pelo menos uma vez, entender todo o ciclo, ok? Eu vou abrir aqui a minha pasta do vídeo 3, tá certo? E aqui no vídeo 3 eu vou clicar com o botão direito e abrir um terminal aqui, ó. Tá bom? Abrir um terminal aqui do sistema operacional para eu poder fazer comandos aqui dentro, né? Então aqui, para compilar, é o comando java-c, é o compilador Java, tá bom? E na frente eu coloco o nome do arquivo que eu quero compilar. No nosso caso aqui, primeiro programa.java. Vou dar Enter e ele fez a compilação. Bastante rápido, porque o programa só tem uma linha de código efetivo, né? E o que aconteceu quando ele compilou? Ele gerou um arquivo chamado primeiro programa.class. Então, .class, pessoal, é o arquivo compilado do Java, o bytecode que foi gerado a partir do seu código-fonte. Veja ele aqui, ó. Ele não é um código que a gente vai ler, mas eu vou só forçar a barra aqui um pouquinho e vou pedir para ele abrir usando aqui o Notepad, tá? Então você vai ver que esse cara é uma bagunça, de certa maneira, né? Tem algumas palavras que a gente entende, né, o texto aqui, mas ele é o que vai ser interpretado pela máquina virtual do Java. Então não é para a gente abrir isso daqui, não é nosso papel trabalhar aqui dentro, tá bom? Ainda bem. E aí, agora eu quero rodar esse programa. Para executar, eu vou digitar o comando Java e, de novo, primeiro programa. Só que dessa vez eu não vou colocar extensão. Ele já vai saber, como eu estou pedindo para executar, ele já vai procurar um .class. Tá? Vou dar um Enter aqui. E aí o que a gente tem? A gente tem a saída, né, o resultado da execução do nosso programa. Então funcionou. A gente conseguiu compilar, conseguiu executar manualmente aqui o nosso código, né? Eu brinco com os meus alunos, quando a gente vê o nosso programa funcionando pela primeira vez e deu tudo certo, a gente fica super empolgado e feliz que as coisas funcionaram, né? Mas nem sempre vai ser tão fácil assim. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, mas é muito ruim essa ideia de toda hora ter que digitar, grava, aí sai, dá o comando para compilar, etc, etc. Toda vez que tem erro, tem que voltar para corrigir, faz tudo de novo. Então, normalmente a gente não sai de dentro do ambiente de desenvolvimento para fazer essa tarefa. Eu vou apagar aqui esse .class, a gente não precisa dele, tá? Foi só uma demonstração. E eu vou fazer todo o processo por aqui. Como? Simplesmente clicando nesse botãozinho aqui, ó, Run, que significa executar ou rodar, né? Literalmente. Eu vou clicar aqui. O que ele faz é abrir um terminal integrado, fazer o processo de compilação e execução do nosso código. Então é muito mais simples de fazer, muito mais rápido, e eu não preciso ficar saindo do que eu estou trabalhando, né, da janela aqui do ambiente, para ir para uma outra janela, dar comandos, etc., como eu já falei. E tem uma outra vantagem de quebra, né? Como os arquivos aqui que a gente está trabalhando são pequenos por hora, né, e são arquivos individuais, a gente vai trabalhar um a um, eu não quero ter que ficar gerando aqui os códigos de bytecode, não quero ficar visualizando eles e me atrapalhando aqui na janela. Então, fazendo dessa maneira, o bytecode é gerado numa pasta temporária. Então, não vai ficar me atrapalhando aqui na janela, um monte de bytecodes que vão ficar aqui aparecendo se eu faço processo manual. Tá bom? Pessoal, então por hora é isso, eu queria apenas demonstrar e fazer com vocês um primeiro programinha aqui, só para a gente ver o processo, e depois a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre problemas que podem acontecer e falar mais sobre a linguagem Java, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo, um abraço!